O hemograma é um exame que analisa a quantidade dos componentes do sangue. Esse exame é muito importante para falar para a gente quando a gente está com algum problema relacionado ao sistema imunológico. A gente consegue descobrir com ele também problemas de coagulação e possíveis anemias, dentre outras doenças. O hemograma é muito importante para os pacientes que apresentam algum tipo de hemoglobinopatia, como a anemia falciforme. E nesse vídeo a gente vai aprender a analisar um hemograma. O meu hemograma, no caso. O último hemograma que eu fiz em 2022, no dia 30 de dezembro. Seja bem-vindo ao meu universo biológico. Eu sou a professora bióloga Ellen Santos e apresento a doença falciforme tipo SS. E o meu papel aqui é ajudar a comunidade de guerreiros da meia-lua a ter mais informações que vão trazer o autocuidado para o paciente com anemia falciforme. Então, vamos aqui para a tela do computador para você aprender comigo a analisar um hemograma. A gente começa vendo aqui que esse hemograma, ele parte das células vermelhas do sangue, que são as hemácias. Dentro das hemácias, nós temos as proteínas hemoglobinas. Então, a hemácia, que é a célula vermelha do sangue, que no nosso caso pode vir a ficar fixa no formato de foice, mas que nas outras pessoas que não apresentam doenças hematológicas, hemoglobinopatia, essa hemácia é redondinha, tá? Então, a hemácia, ela é uma casinha transparente e ela é super recheada, lotada mesmo de hemoglobina, que é uma proteína que tem a capacidade de transportar o oxigênio. Então, as células hemácias, lotadas de hemoglobina, vão lá para o pulmão e puxam esse oxigênio para elas. E esse oxigênio interage, fica junto ali com a hemoglobina, porque o oxigênio tem muita afinidade pelo ferro. A nossa hemoglobina, ela apresenta um probleminha. Ela é a hemoglobina S. E essa hemoglobina é destruída mais rápido do que a hemoglobina padrão para a nossa espécie. E acaba que as células também são destruídas mais rápido. As minhas hemácias, elas estão menores do que o valor de referência que vai de 13,8 a 5,8. Elas estão com 2,3. Só que, para quem tem doença falciforme, para o meu quadro, esse hemograma está bom. E isso aí, para mim, é um bom resultado, tá? Lembrando que a gente quase nunca vai estar dentro desses valores de referência, porque dentro de um hemograma, o nosso problema está aqui, ó, nas células vermelhas. E aí a hemoglobina, a tão falada hemoglobina, que desde pequenininho a gente aprende essa palavra e aprende a entender que ela deve estar mais alta quando a gente está bem e ela deve estar mais baixa, possivelmente, quando a gente não está tão bem. Então, a minha está 9,4, o valor é de 12 a 16. Bom, a minha é 9,4 graças à hidroxiureia. Quando eu não tinha hidroxiureia na minha vida, a minha era 8, uma hemoglobina baixa, sendo que a minha capacidade de transporte de oxigênio, então, estava mais baixa ainda. A nossa capacidade de transporte de oxigênio já é baixa. Por isso que a gente tem que ter cuidado com atividades que gastam muito, que exigem muito oxigênio da gente, como uma atividade física muito forte, tá bom? Eu não vou deixar esse vídeo muito técnico, eu quero que ele fique mais didático, mas eu vou te contar um segredinho. Tem como o seu hematologista saber quando você toma hidroxiureia? Se você está tomando hidroxiureia direitinho? Tem sim. Esse VCM aqui é um valor que indica para o nosso médico se a gente está tomando direitinho ou não a hidroxiureia. Olha só, perceba que ele vai de 80 a 100 no valor de referência, e o meu está mais que isso, o meu está 111. Esse suave aumento, além do valor de referência, indica que eu estou tomando hidroxiureia. Então, o VCM é uma forma de indicação que a gente está tomando esse medicamento, tá? No meu caso, eu tomo. Agora a gente vai para as células brancas, as células de defesa do nosso corpo, que estão ali boiando no plasma, que é o líquido do sangue, né? A célula é a parte sólida do sangue e o plasma
é a parte líquida. E aí o leucograma fala sobre os leucócitos, mas o que é leucócito? É um conjunto de células brancas. Leuco significa branco, opaco em biologia, tá? Então, leucócitos é o conjunto de todas as células brancas. E aqui eu vou falar com vocês mais especificamente sobre duas células brancas. A gente vai falar aqui sobre os segmentados e sobre os eosinófilos. Os segmentados também podem aparecer no hemograma como neutrófilos. E se você toma hidroxiureia, você precisa prestar atenção nessa parte do seu hemograma. Os segmentados ou neutrófilos, eles têm que estar no adulto entre 1.500 a 7.000 unidades de célula pela amostra analisada por microlitro de sangue. Só que você vai verificar que o meu está no valor normal, 2.200. E eu fiquei feliz demais por isso. Por quê? Porque às vezes a hidroxiureia pode abaixar o valor dessas células e comprometer a nossa capacidade de nos defendermos, tá? Essas células, elas matam alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos, alguns micro-organismos que entram no nosso corpo e tentam nos fazer mal. E a função delas é muito importante dentro da gente. Quando elas estão em menos quantidade, isso significa que a nossa capacidade de defesa, ela está um pouco mais baixa do que deveria estar. E isso é perigoso, porque todos os dias a gente entra em contato com micro-organismos. Assim, quando esse valor aqui está abaixo de 1.500, o que é o ideal? Suspender a hidroxiureia por um tempinho. A minha médica, um beijo para minha linda hematologista Roberta Campos. A minha médica suspende por 15 dias. Aí, dá 15 dias, eu faço o hemograma de novo, eu percebo que as minhas células aumentaram para além de 1.500. E por que isso acontece? Porque, às vezes, a dose da hidreia, ela precisa de reajuste. E é por isso que quando você toma a hidroxiureia, você precisa sempre fazer hemograma. De 3 em 3 meses, se você tá tudo bem, se você já toma esse medicamento há muito tempo. Ou você precisa fazer de 15 em 15 dias no começo do tratamento para ajustar essa dose e para que você não fique prejudicado na sua capacidade de se defender. Ou seja, para que o seu sistema imunológico não enfraqueça. Tá bom? Então, a gente precisa estar com esses valores dentro do valor de referência, os segmentados ou os neutrófilos. E se tiver 1.300? Dá para segurar um tiquinho. Agora, menos de 1.300, as minhas médicas sempre interrompem a hidreia por pelo menos 15 dias. E quando eu volto a tomar essa hidroxiureia, eu tomo menos por 15 dias, e só depois de 15 dias sem, 15 dias tomando menos, é que eu volto para uma dose que elas consideram melhor para mim e que eu vou seguir pelo resto do ano. E os eosinófilos? Os eosinófilos, eu queria mostrar para vocês que os meus estão dentro do valor de referência, tá? Eles são 336 e aqui é de 0 a 500. Isso significa que tá tudo bem comigo. Mas, se os eosinófilos passarem de 500 ou passarem absurdamente de 500, isso significa que possivelmente você está com vermes. E esses vermes estão competindo com você pelos nutrientes que você anda comendo. Isso é perigoso, porque se enfraquece o organismo. Fraqueza, gente, já está presente no nosso dia a dia. A gente não pode ficar com fatores que aumentem essa fraqueza. Portanto, você precisa de vermífugo. Você precisa de um remédio que mata verme. E aí você vai num médico, mostra para ele o hemograma e ele vai chegar nessa conclusão e vai te passar o medicamento adequado. Tá? Lembrando que a doença falciforme não causa problema nos leucócitos, ok? Você deve tê-los dentro dos valores de referência, a não ser que você esteja doente de outra coisa ou que a hidroxiureia esteja te intoxicando, que a dosagem esteja mais alta do que o seu organismo está aguentando. E vamos para as plaquetas. Bom, tendo as plaquetas, elas são fragmentos de células grandonas que moram na medula. E essas plaquetas têm a função de coagular. O que é coagular? O nosso sangue, ele passa sempre dentro de vasos sanguíneos, beleza? A nossa circulação é fechada, portanto. E dentro do vaso sanguíneo, esse sangue fica de boa.
Se esse vaso sanguíneo sofrer uma lesão, uma ruptura, um furinho, porque você caiu, porque você está fazendo um exame, ou porque você sofreu um acidente, levou uma agulhada, se esse sangue sair do vaso sanguíneo, ele tem que parar de sair, porque isso significa que você está tendo uma hemorragia. Ela pode ser gigante ou ela pode ser uma microhemorragia. Mas o sangue não pode sair, ele tem que continuar dentro do vaso sanguíneo, a nossa circulação é fechada. Então, entra em ação esses fragmentos celulares que chamam plaquetas e fazem um monte assim de rede, eles fazem tipo uma caminha, tá? Impedindo esse sangue de vazar para fora do vaso sanguíneo. E aí você coagula, você interrompe essa perca de sangue, essa perda de sangue de dentro do vaso sanguíneo. Coagulação nada mais é do que interromper a saída do sangue de dentro de um vaso sanguíneo. As minhas estão ótimas. Aqui o valor é 315 mil e está dentro do valor de referência, lembrando que a anemia falciforme também não compromete plaqueta, tá bom? Então, tem que estar dentro do valor de referência. Se não tiver, você está com outro problema, além da doença falciforme. E aí, gente, por que eu tô mostrando isso aqui para vocês? A minha tá entre 150 e 450 mil, que é o valor de referência, mas ela já teve mais baixa. Quando a dose da hidroxiureia estava muito alta, ela chegou a 130 mil. E aí, nesse dia, o meu hemograma estava com a plaqueta mais baixa do que o normal, estava 130 mil. Os meus segmentados, que são os neutrófilos, estavam 1.300. E a minha hemoglobina também estava menor, ela estava 8,4. Tudo referente ao sangue estava baixo. Isso significa que a hidroxiureia estava deprimindo, intoxicando a minha medula, impedindo a minha medula de produzir sangue. E o que eu precisei fazer? Interromper a hidroxiureia por 15 dias, fazer hemograma, e eu percebi que a minha hemoglobina foi para 9, os meus neutrófilos passaram de 1.500, e as minhas plaquetas voltaram para acima de 150 mil. Então, era a hidroxiureia mesmo, porque quando eu tirei por 15 dias, depois tudo voltou. E aí, fiz o hemograma, tudo tinha voltado, entrei de novo com a hidroxiureia com uma dose menor por 15 dias. E depois desses 15 dias de hidroxiureia com uma dose menor, eu fui para a dose que as minhas médicas consideram ideal. Mas ela era menor do que eu tomava antes da intoxicação. Então, quando eu comecei a fazer o tratamento com a hidroxiureia, eu tomava 3 comprimidos por dia, né? Aí, 1,5 grama. Só que essa dosagem começou a me fazer mal. E como que eu percebi isso? Eu fiz hemograma. Eu faço hemograma de 3 em 3 meses, para eu acompanhar como é que eu tô. Ou se eu sinto muita fraqueza, se eu não tô muito bem, eu também faço hemograma, tá? Esse hemograma me mostrou que não tava tudo bem. Eu passei a tomar, depois desse período de 15 dias sem e 15 dias com a hidroxiureia, uma baixa dosagem, eu reduzi para 2. Eu não, né? As minhas hematologistas. E aí, foi para 2 comprimidos e hoje eu tomo 2 comprimidos todo dia. Eu tomo 1 grama de hidroxiureia por dia. Deixa aqui para mim nos comentários qual foi a última vez que você fez um hemograma e se você sabia analisar. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. E aqui no canal a gente tem uma playlist maravilhosa sobre doença falciforme e autocuidado, que é toda baseada na minha vivência, nos meus erros e nos meus acertos. Eu sou a professora Ellen Santos, muito obrigada por ter chegado até aqui e te vejo terça que vem, às 19 horas, em mais um vídeo do nosso MUBI. Tchau!